Alô, graça e paz, eu sou o pastor Rogério Alencar e seja muito bem-vindo aqui no meu canal que tem o meu nome, Rogério Alencar. Estou iniciando um projeto pessoal que há algum tempo Deus já colocou no meu coração para estarmos estudando a palavra de Deus, fazendo leitura de livros, fazendo devocionais, discutindo assuntos relevantes para a edificação da Igreja do Senhor. É isso que nós vamos encontrar aqui no meu canal. Vamos falar sobre curiosidade, assuntos bastante relevantes e que tenham tudo a ver com a atualidade do que nós estamos vivendo. Então, desde já, quero pedir a você para curtir aí o meu canal, se inscrever nele e compartilhar para que nós possamos caminhar durante esse tempo juntos, aprendendo aquilo que o Senhor quer para nós. E eu quero começar no dia de hoje fazendo um podcast em cima daquilo que nós estamos vivendo lá na nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Austin, o qual nós estamos vivendo a campanha de 40 dias de comunidade. Nessa semana nós estamos nos separando para estarmos preparados para enfrentar os desafios espirituais, emocionais, que se levantam sempre quando nós nos disponibilizamos para fazer a obra do Senhor. Eu quero falar neste momento, nesse vídeo, para você sobre o jejum, que nós vamos estar, também estamos incentivando, praticando agora nessa semana, e eu queria falar alguma coisa sobre o jejum. Já é um assunto pedido por alguns irmãos nossos, e que tem o objetivo de tirar as dúvidas aqui sobre o jejum. Então vamos entender primeiramente o que é o jejum. Certamente você, quando foi fazer seu último exame de sangue, o médico então exigiu que você estivesse em jejum, né? E muitos pensam que o jejum é apenas uma prática médica, mas não, isso vem de longa data. O jejum nós vamos encontrar desde os primórdios aí da era cristã, desde o judaísmo também. Bem, e o que a gente precisa saber, quais tipos, de jejum nós podemos praticar? Como é esse jejum? Bem, primeiramente nós vamos encontrar o jejum total, que durante um determinado período de tempo, o praticante se abstém de qualquer alimento. Ele não vai poder comer nada. É quase que aquela recomendação médica para o seu exame de sangue. Você, a partir das 6 horas, você não pode comer mais nada, porque no dia seguinte, às 6 horas da manhã, você vai ter que fazer o exame de sangue. Esse é o jejum de 12 horas. E isso é muito comum nos nossos dias. Tem um jejum parcial, onde em determinados dias se evita ingerir algum tipo específico de alimento, para cumprir um propósito. Por exemplo, nós estamos agora nesse período pré-campanha, a campanha começa no dia 2 de outubro, e nós estamos incentivando nessa semana, na nossa jornada de oração, que começou hoje, segunda-feira, também na quarta-feira, nós separarmos um período de jejum. Existe o jejum parcial. O jejum parcial é onde em determinados dias se evita ingerir um tipo específico de alimento, para cumprir um propósito. Nós vamos observar isso também em algumas religiões, em algumas culturas, em que é evitada a prática, o costume de comer certos alimentos em determinados momentos do dia ou do ano. Por exemplo, o próprio judaísmo, que durante o período da Páscoa eles são incentivados a abster-se de qualquer tipo de pão que contenha fermento, entendeu? Então, é uma prática que nós vamos encontrar. Também, nós vamos ver as religiões que praticam o jejum. Um exemplo, os católicos. Os católicos, eles têm, por exemplo, a Sexta-feira Santa. Ali, na Sexta-feira Santa, é o dia em que os fiéis devem fazer o sacrifício do jejum e não comer carne. Para eles, o jejum é uma forma de se abster do prazer da carne vermelha e buscam assim orações e se consagram naquele dia. Olha só, na Sexta-feira Santa, então os católicos eles se abstêm
né, da picanha, do churrasco. É incentivado isso. Isso também é considerado jejum, numa prática parcial, né, pois eles só não comem a carne vermelha. E assim há aquela cultura de todos os cristãos católicos praticam, inclusive alguns cristãos também de outras matrizes utilizam essa mesma prática, comem apenas peixes ou alimentos de origem do mar. Também tem aí os muçulmanos, né? Por exemplo, os dias festivos do Ramadã, eles fazem jejum do amanhecer ao pôr do sol, para que todos os seus pecados sejam perdoados, e esse tempo então é considerado para uma renovação da sua fé. Nós, no sentido figurado, entendemos, né, que estar em jejum é passar por privação ou abstenção de alguma coisa, de algum alimento. Podemos estar também nos nossos tempos em que podemos considerar como uma prática de jejum quando nós nos abstemos de algo que é muito útil, muito necessário na nossa vida cotidiana. Por exemplo, como nós estamos incentivando nessa semana que estamos aí na pré-campanha, né, na preparação da campanha dos 40 dias de comunidade, onde nós estamos incentivando aqueles que, por exemplo, não conseguem ficar sem tomar um cafezinho de manhã, né? O pretinho, o pessoal chama, né? E aí você pode se abster, né? Tem gente que não consegue ficar sem tomar a Coca-Cola depois do almoço. Você pode usar esse recurso também, abster-se e tornar aquele momento, né, de sacrifício um momento de dedicação a Deus. Você também aproveita esse momento da separação para estar mais próximo de Deus através da leitura da palavra dele, também através de oração, que será o tema do nosso próximo vídeo. Então, podemos trazer a seguinte pergunta: o jejum é aceitável nos nossos dias? Certamente, né? Nós precisamos ficar muito atentos com alguma coisa. Muitas vezes nós recebemos orientações ou até somos desmotivados a certas práticas, né, na igreja hoje, alegando que muitas dessas práticas serviam apenas para a igreja do passado. E eu quero desconstruir isso para você e também te alertar. Muitas vezes o diabo ele se veste, né, do próprio cristão, né, para poder ensinar coisas erradas, confundir aí a cabeça dos cristãos. E a própria palavra fala que tudo que se refere a contrário àquilo que Cristo ensina, esse é o espírito do anticristo. Você precisa ficar atento a isso. Então, qual a base bíblica que nós temos sobre o jejum? Vamos encontrar. O texto sagrado do jejum sempre foi feito por questões relacionadas à fé de uma pessoa ou de um povo, né? Como, por exemplo, pedir uma resposta para Deus, um milagre ou vencer uma batalha espiritual, né? Alguns versículos nós vamos encontrar que eu quero compartilhar com os irmãos. Por exemplo, em Joel, capítulo 2, verso 12, na versão Nova Almeida atualizada, nós vamos encontrar aqui o jejum como ato de arrependimento. Olha o que nós vamos encontrar no texto bíblico. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Olha também essa situação, vamos encontrar esse versículo que vamos encontrar aqui em Esdras 8:21, que vai nos ensinar a prática do jejum em situações onde o jejum era para pedir um livramento. Olha só o que diz lá, 8:21 do livro de Esdras. Então, ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Outra base bíblica vamos encontrar já no Novo Testamento, no próprio livro de Atos, né, capítulo 13, versos 2 e 3, que fala sobre o jejum para a consagração de obreiros.
Olha lá o que diz o versículo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Olha outro versículo que também traz aí como base bíblica, falando sobre o jejum, quando Jesus ele falou e ensinou sobre o jejum, como estratégia para vencer batalhas espirituais. Lá em Marcos 9, 28 e 29, na Nova Versão Internacional, vamos encontrar: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhes perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Enfim, meus irmãos, o jejum ele é bíblico, o jejum é uma prática saudável para o cristão e tem o objetivo de nos consagrar, nos separarmos para podermos estar cumprindo com um propósito. Então, você que ficou até agora aí, concorda com essa definição, com esses pontos que nós abordamos aqui? Você tem algum testemunho com relação ao jejum? Compartilhe aí no nosso vídeo, coloque o seu testemunho, coloque a sua percepção, avalie este estudo nesse momento. Você pode colocar aí o seu comentário, que nós vamos ler e teremos todo o prazer em responder. Você gostou? Então compartilhe, não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar com os irmãos. Eu quero aproveitar também a oportunidade para você falar que durante a campanha de 40 dias de comunidade na nossa igreja, nós vamos estar realizando um devocional que começa no dia 2 de outubro. O devocional vai acontecer durante todos os 40 dias e ele está aqui reunido nesse manualzinho. Na verdade, é uma apostila que também ele está escrito como um e-book, um livro que está sendo comercializado pela Amazon e você pode adquiri-lo nesse formato digital no link que vai estar aí na descrição desse vídeo. Essa apostila, que é um livro bem simples, pequeno, mas foi escrito por nós com muito carinho, com a nossa equipe que está coordenando a campanha, também nos ajudou para estarmos escrevendo e disponibilizando para que todos os dias possamos estar assim, orando ao nosso Deus, buscando a Ele de uma forma única para estarmos preparados para tudo aquilo que Ele está nos chamando nesse tempo. Que Deus te abençoe, que possamos estar sempre examinando as Escrituras e sempre retendo aquilo que é bom. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.